Olá, boa noite. O Estúdio Veja dessa sexta-feira vai analisar as principais notícias que dominaram o noticiário ao longo dessa semana. Aqui comigo no estúdio está Sérgio Praça, colunista de Veja.com e cientista político. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. A primeira notícia, a gente separou 4 principais notícias e a primeira delas aconteceu agora há pouco. O Procurador-Geral da República denunciou o senador afastado Aécio Neves pelos crimes de corrupção passiva e também de tentativa de obstrução à justiça. Sérgio, o que isso significa para o PSDB? A imagem do PSDB? Significa que o PSDB está perdendo uma enorme chance de sair à frente dos partidos do PT e do PMDB no que se refere às eleições do ano que vem e a imagem com relação ao Lava Jato, né? Tanto o PT quanto o PMDB não puniram nenhum dos seus integrantes envolvidos na Lava Jato. Aí a gente pode pensar, bom, se começar a punir também, aí sai todo mundo, né? Hoje em dia não sobra ninguém. Todo mundo é exagero, né? Alguns partidos mais do que outros, mas o PSDB tem essa oportunidade. O PSDB ainda tem mais gente, eu acho, do que dos outros partidos que está mais livre da Lava Jato, né? Talvez, enfim, né? Sei lá o que vai acontecer, mas... e o Aécio, os áudios dele são estarrecedores, né? Embora eu acho que, assim, tem algumas coisas também que pouco, né, conversa com o delegado lá da Polícia Federal, com o diretor da Polícia Federal, acho que não tem nada demais naquela conversa. Uhum. Mas tem outras coisas que são graves. Quando ele foi gravado pelo Joesley Batista, que na verdade foi, essa denúncia de hoje tem como base a delação do Joesley Batista da JBS, em que ele foi gravado pedindo R$2 milhões que supostamente seriam para pagar um advogado para defendê-lo justamente na Lava Jato, né? E também tem uma outra gravação em que ele diz que ele estava pressionando os parlamentares para votarem a anistia, o Caixa 2 e algumas outras medidas aí. Então, dizer que votar anistia o Caixa 2 é obstrução de justiça é um exagero, né? Eu acho que é ruim, acho que é péssimo, claro, né? Tem todos, né, todos os defeitos, é gravíssimo, mas não é obstrução de justiça, né? Obstrução de justiça é outra coisa. Né? Quando você, de fato, por exemplo, paga um juiz, paga um procurador, é o que o Joesley fez, na verdade, né? E tantos outros fizeram também, né? A Dilma nomeia um cara para STJ, não STF, né? STJ para tentar livrar o Odebrecht da cadeia, isso é obstrução de justiça. Delcídio pagando para o Nestor Cerveró sair do país para não depor, isso é obstrução de justiça. O que o Aécio fez, nesse caso aí, tendo a achar que é menos do que outras coisas. Mas tem a questão da corrupção, né? Não, que ele lógico, pediu os R$2 milhões. Isso está claríssimo, né? Eu estou dizendo que tem aí uma brecha de defesa para o Aécio nesse sentido. Agora, os 2 milhões não tem o que fazer, né? Mas você perguntou da imagem do PSDB, o PSDB está perdendo uma enorme chance. Tirou o Aécio da presença do partido, porque, pelo amor de Deus, só faltava também, né? Mas continua defendendo o Aécio, continua apoiando e fingindo que nada acontece, né? Na verdade, esse é um dos 8 inquéritos que ele tem no STF, no Supremo Tribunal Federal, mas o PSDB é um partido que saiu de 2014 com um potencial muito grande e que está cotado aí para assumir a presidência provavelmente em 2018. Ele tinha grandes nomes, o Aécio era, ou ainda pode ser, a gente nunca sabe, né, um deles. Não, o Aécio está fora. Você acha que nesse caso... Teve uma conversa que você teve com o Silvio Navarro aqui no estúdio, que vocês estavam discutindo sobre a morte política, e vocês falaram que às vezes, né, na maioria das vezes, acontecem algumas ressurreições. Você acha que isso pode acontecer no caso do Aécio? Nicole, ou é difícil? Você não pode ficar vendo o que eu falei há 3 semanas e depois me cobrar, né? No clima não, mas estou te dizendo. Eu acho, até vi no UOL hoje, tinha uma entrevista, né, uma reportagem, o Bruno Reis, lá da UFMG, meu amigo, cientista político, fala a mesma coisa também, é difícil decretar a morte política, não sei o quê. Eu continuo insistindo. Aécio, para poder executivo, nunca mais. Né, o vídeo vai ficar registrado aí no ar, aí depois alguém pode me encher o saco. Para poder executivo, nunca mais. Agora, para o Senado, difícil, mas não é impossível. Deputado federal, relativamente tranquilo se bobear, né?
para outros cargos menores, tranquilo. Né? Agora, para executivo e mesmo para o Senado, acho bastante difícil. Executivo que você diz só federal ou até Mesmo mesmo a nível governador, municipal? Municipal é difícil dizer, né? Mas olha, acho que qualquer cargo executivo, mesmo o prefeito de Belo Horizonte, se ele quiser tentar ser, seria bem difícil, viu? Porque os áudios são claros, né? É muito difícil se defender disso, né? Quando tem áudio, é muito pior, né? Basta comparar a situação do Alckmin, que também tem corrupção de campanha, etc. Mas não tem áudio, não tem... Fica mais difícil pro eleitor associar uma coisa a outra, né? Agora, o Aécio, que já tinha uma rejeição grande, mesmo antes desses episódios, a rejeição dele deve estar nas alturas agora, né? Ainda não vi nenhuma pesquisa, acho que nenhuma pesquisa foi feita ainda, né? Mas para a presidência ano que vem, nossa, para mim tá fora do páreo inequivocamente. E você estava falando da passividade do PSDB em relação a todas essas denúncias. O Senado também já poderia ter feito alguma coisa, ou deveria ter feito alguma coisa? Pois é, né? A gente está perdendo a perspectiva do que é razoável numa democracia, né? Com a Lava Jato. Né? Não por causa do excesso dos procuradores, enfim, até acho que, né, não concordo com tudo, não. Né? Mas assim, pra gente é uma notícia, nossa, normal, o Aécio em 8 inquéritos, né? O Jucá tem sei lá quantos, presidente foi gravado, nossa, né? É crise por uma semana e depois, bom, continua-se, né? Isso é muito ruim, porque eu lembro de épocas nos anos 90, no início dos anos 2000, em que essas coisas, mesmo no Mensalão, quando estourou em 2005, era assim, ó, e que eram acusações bem menos graves do que... Né? Bem menos graves não, eram gravíssimas. Mas com muito menos evidência do que se tem hoje, né? De tanta gente envolvida. Era cassação imediata do Roberto Jefferson, do Zé Dirceu, aquilo entrava na pauta imediatamente, né? Agora não. Agora não. Claro, 2 ou 3 aí foram cassados, Delcídio, Cunha, ao longo da história, né? Ao longo da Lava Jato. Mas era uma coisa para caçar dezenas, né? E já aconteceu nos anões do orçamento em 93 para 94, que eu estudei num livro que eu lancei em 2013. Houve um processo de cassação de dezenas de parlamentares. Né? Nem todos foram cassados, alguns conseguiram ganhar no plenário. Mas tinha essa coisa, nossa, vamos fazer alguma coisa aqui. Né? E a grande diferença de hoje é que, sobretudo depois das denúncias ao PMDB e ao PSDB, estão todos unidos contra, digo, até contra a sociedade, contra o judiciário, contra o Ministério Público. Né? Quer dizer, PT, PSDB e PMDB estão se protegendo. É o melhor que eles conseguem. Né? Então não tem essa coisa de caçar o Aécio, porque aí o PSDB vai falar, então tem que caçar o petista também. Aí o PT vai falar, então caça o Jucado, sabe? Vai ficar um ciclo. Mas enfim, então isso é estarrecedor, né? Essa normalidade, deixa aí, tudo bem, não é razoável. Ainda falando do PSDB, mas partindo para a nossa segunda notícia, que também saiu hoje, o presidente Michel Temer veio já a São Paulo, deve estar a caminho de São Paulo, para se reunir com o governador Geraldo Alckmin para tentar impedir que o PSDB desembarque do governo federal. Está na hora dos partidos já começarem a se alinhar para o cenário de 2018? Como que você vê essa decisão do PSDB? É uma coisa muito delicada. Muito delicada. Eu, num primeiro momento, quando apareceu aqui o áudio do Temer, era ele mandando... Né, então o Joesley paga 300 mil para ele. O áudio não é bem isso, né? Então o áudio é grave, mas é mais brando do que a gente tinha imaginado a partir da notícia do Lauro Jardim e do Ministério Público, né? Então, naquele momento, eu achei, os partidos vão desembarcar imediatamente e acabou. Né? Não é o que está acontecendo. Lembrando que o PSDB tem 4 ministérios no atual governo, né? Então, aí até a notícia no dia ali, no dia seguinte, né, que foi numa quarta noite, aí na quinta-feira, que 2 ministros tinham sinalizado que tinham pedido demissão, aí voltaram atrás.
Bruno Araújo, de Cidades, acho que o Aloysio Nunes, de Relações Exteriores. Então, o PSDB é especialmente importante nesse sentido, porque é a grande âncora do governo Temer, né? A grande coisa que dá um pouco mais de legitimidade e apoio ao governo junto aos empresários, junto à sociedade também, né? Quer dizer, não é um governo só do PMDB, é um governo do E no PMDB. Congresso também, né? Exatamente. Parlamentar é voto. E tem uma bancada razoável, o PSDB, né? E também você olha, bom, se o PSDB está junto, então vamos ficar, né? O DEM, eu acho que é muito... acho que DEM e PSDB estão muito interligados nesse sentido, né? Se o PSDB sair, o DEM muito provavelmente vai sair logo em seguida, ou um pouquinho antes, enfim, né? Então, realmente, o Temer deveria estar mesmo preocupado com isso. E eu acho que o PSDB não desembarcou ainda. O que tem feito o partido continuar? Porque promissora de várias coisas, né? Mas eu acho que a principal... Bom, primeiro, porque tem 4 ministérios, muitos cargos no governo, né? Isso é importante para a reeleição também de deputado e senador ano que vem. Mas, sobretudo, por conta da incerteza do que vem depois, né? Quer dizer, qual que é o plano... Bom, plano B era o Temer, né? Plano A, Dilma. Plano B, o Temer. Quem que é o plano C? Uhum. Aí, até a gente falou semana passada, um monte de nomes aventados, nenhum colou, né? Exatamente. Nenhum... E o Rodrigo Maia, que é do DEM, também ganhou... Hoje em dia seria a prioridade, né, no Congresso. Ele poderia ser, mas também está na Lava Jato, né? E é fiel ao Temer também, em certa medida, né? Quer dizer, a fidelidade aí também varia de acordo com... Bom, quantas pessoas estão apoiando, né? Será que todo mundo saiu? Enfim, né? Ou ninguém saiu ainda, ninguém de relevante saiu. Nenhum partido relevante mesmo saiu, né? O PSB, Podemos, que nem sei direito o que é, né? E o PPS saiu um ministro. E são partidos bem pequenos, né? O PPS tem 8 deputados, né? Pouco mais de 1%, né? Então eu vejo o PSDB como como partido a ficar de olho aí, né? O que o PSDB vai fazer, como que vai agir. E encontrar o Alckmin não tem tanto poder federal assim, né? Mas é uma voz do partido e é um sujeito que tem falado bastante também, né? Tem dado várias declarações públicas, talvez tentando se classificar para 2018 também, né? Como eu disse, ele está envolvido, mas menos do que outro, menos do que o Serra e o Aécio, né? O engraçado do Alckmin é que na semana passada ele tinha lançado 2 nomes, né, para uma possível eleição indireta. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o Tasso Gereissati, que hoje está na presidência do PSDB. E hoje ele já sinalizou que ele defende que o presidente termine o mandato até 2018. Por que você acha que é por nenhum nome ter ganhado essa unanimidade? O Tasso não tem apoio do... Que assim, os outros partidos também não querem que o PSDB assuma o poder, né? Até porque as perspectivas para o governo daqui em diante não são, isso é incrível, né? Mas não são necessariamente horrorosas, né? Até não quero pular a pergunta aí que você vai fazer, mas a economia está melhorando, né? E assim, a gente sempre achava, nossa, quando tiver um áudio, uma coisa grave, aí cai. Teve e não está caindo, né? E até é improvável que o TSE casse o mandato do Temer na semana que vem. E aí, quanto mais tempo ele fica, mais ele se fortalece, né? Mesmo tendo 5% de apoio popular, né? O apoio popular, na verdade, agora é o que menos importa, né? Porque se o povo não foi às ruas depois do áudio, não vai mais também. Já passou o timing. Já passou o timing. Né? Então, assim, acho que e com relação ao Alckmin, a FHC já falou que não quer. Tasso não tem apoio, então... Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, né? Porque os 3 caminhos são renúncia, que Temer já não vai fazer, cassação pelo TSE, que eu acho que vão conseguir protelar, sem muito choro, né? Sem uma revolta social imensa, e impeachment, que é uma possibilidade?
mas também tem um custo para os partidos, né? Que será que é melhor para o PSDB, por exemplo, embarcar num processo de impeachment agora, outro processo que é um saco, que demoraria pelo menos 4 meses, né? Isso fosse bem rápido, né? E o Temer mostra toda a pinta de que não vai desistir rápido do negócio, sabe? Né? Como a Dilma não fez também, né? Como a Dilma lutou até o último segundo lá, né? Temer dá toda a pinta de que faria o mesmo, pelo menos por enquanto, né? Então eu acho que os partidos podem acabar decidindo, no PSDB e os outros aí, que, bom, então melhor é na prática a gente antecipar a campanha presidencial de 2018 e começar a campanha semestre que vem, né? Setembro, outubro, já ter aí um esboço de campanha. E aí, né, serão as eleições presidenciais mais longas da história. A gente parte agora para um terceiro assunto, que é a aprovação de 2 PECs no Senado. A primeira delas é a PEC da eleição direta. Passou primeiro agora, né, na Comissão de Constituição e Justiça, ainda tem um longo trâmite pela casa, mas atualmente a eleição direta só acontece nos 2 primeiros anos do mandato, então o Temer já está no terceiro, não poderia acontecer. O que os senadores dizem é que poderia acontecer nos 3 primeiros anos. Mas, como eu disse, é um trâmite longo, ainda tem que passar por 2 votações em plenário, ir para a Câmara dos Deputados, enfim. Você acha que dá tempo disso entrar em vigor? Tempo acho que dá, mas não tem vontade política para isso, não, né? Eu acho muito improvável que a PEC das diretas passe, né? Por quê? Porque todas as declarações que eu tenho visto dos políticos, líderes partidários, senadores, deputados mais relevantes, sim, que não querem isso, né? E não há apoio popular suficiente para forçar isso. Como você disse, é uma mudança longa também, né? Que requer bastante apoio político, né? E é claro, o PT quer porque o Lula seria um candidato com força, né? Mas o PT não tem poder no Congresso para isso. Imagina. Honestamente, mesmo que o Temer quisesse que aprovasse isso, não sei se conseguiria apoio, né? Então, acho muito improvável que passe. E passar na CCJ significa... Não é que não significa nada. Significa algo. Mas é ainda o primeiro pouco, passo né? desse Significa processo. pouco. Teve uma outra PEC que passou também, que foi a do foro privilegiado, e aí foi aprovada em plenário na quarta-feira, que eles mudaram ali um pouco as regras, mas você já comenta se realmente foi uma grande mudança. Eles dizem que o parlamentar, na verdade, eles tirariam o foro de 55 mil pessoas, de 55 mil cargos, que só poderia ser preso, por exemplo, em flagrante, se cometendo um ato inafiançável. Realmente foi uma mudança como eles estavam anunciando que seriam? Eles se tornaram cidadãos como nós? Ou ainda não? De jeito nenhum, né? Não são cidadãos como nós de jeito nenhum. E seria surpreendente eles votarem alguma coisa que implicasse a prisão deles mesmos, né? Depois de tantos crimes cometidos. Agora, o que eu acho, sempre que eu penso nessas mudanças legislativas a partir da Lava Jato e tudo, eu lembro do caso da Itália e das mãos limpas, né? Efetivamente, os parlamentares italianos aprovaram legislação nos anos após as mãos limpas que protegeram eles bastante, né? E não vejo a mesma coisa acontecendo no Brasil. Não vejo o Congresso com uma reação, aquilo que a gente estava falando do Aécio, da anistia, não sei o que, não foi para frente, né? Da anistia Caixa 2, aquela coisa que ele ligou para o Gilmar Mendes para ajudar, ter voto, né? Ligar para o Flecha Ribeiro, não sei o quê, que não foi adiante. A sensação que fica é que eles ainda não perceberam que a população está cansada, apesar de não ter tido ainda uma reação, mas o que eles não perceberam é que a população está querendo algo diferente, uma posição diferente, né? Que agora o modo é sobrevivência, né? Igual o Temer, né? O apoio popular já era, já não tem chance nenhuma. Mas você acha que ainda nesse mandato, ou isso é uma coisa já enraizada e que deve permanecer mesmo depois de 2018? Não, aí depois de 2018 é diferente. Mesmo na campanha, né, de 2018, ninguém vai falar, nossa, represento
a experiência, né? Ninguém vai votar nisso, né? Os deputados e senadores que vão tentar a reeleição ano que vem estão se complicando bastante. Sobretudo esses três partidos, esses três maiores, né? PT, PSDB e PMDB, né? Eu vi um dado, Nicole, eu não sei se eu já falei na semana passada, uma pesquisa Ipsos, já faz um ou 2 meses, que eu fiquei chocado também, né? Surpreso. A pesquisa perguntava qual partido as pessoas associavam mais a Lava Jato, né? Eu não vou lembrar os números exatos. O PT era mais associado, por muito. O PMDB vinha em segundo, mais longe, né? PSDB em terceiro. E o PP, o Partido Progressista, que tem a terceira ou quarta maior bancada, tem cerca de 50 deputados. Fora esses três aí, PT, PSDB e PMDB, é o maior na Câmara, então acho que é o quarto. E tem recordista de envolvidos na Lava Jato, e mesmo no Mensalão, né? É um dos grandes partidos do Mensalão também, coisa que o PMDB não era, né? Nem o PSDB. Então o Mensalão foi basicamente PT e PP, né? 0% associado à Lava Jato. Caramba. Ninguém sabe né? Eu fico muito curioso para ver ano que vem se de fato os deputados do PP vão sobreviver, né? Porque o partido não foi associado a essa imagem de corrupção ainda, né? Talvez por um esgotamento né? Nossa, já tem PT, PSDB e PMDB, então a gente nem sabe mais. E são tantas notícias. Ou então acha que é todos e pronto, né? Acho que esse é o grande atalho informacional que o eleitor vai usar ano que vem, né? Tentou a reeleição, é bandido, acabou, né? Deve estar envolvido em tem algum experiência. Pois é, né? Ou se não está, é porque não investigaram ainda, né? Acho que mais do que nunca vai ser claro isso. A descrença é muito grande, né? É muito grande e assim, uma coisa é descrença na democracia, nos políticos, isso é alto, mais ou menos, em qualquer lugar, né? Isso não é privilégio do Brasil. Mas a crise agora é pior, né? A crise é profunda. Né? Então, isso... Estou curioso com as eleições para deputado ano que vem para ver o tamanho da renovação. Agora a gente vai para uma quarta e última notícia, que é da troca de ministros que aconteceu ao longo dessa semana. O Torquato Jardim assumiu também o Ministério da Justiça e o Osmar Serraglio, que era da Justiça, estava aí cotado para assumir o da Transparência, que por sua vez era do Torquato, mas ele disse que iria reassumir o mandato de deputado federal. Com isso, o Rodrigo Rocha Loures, que ficou conhecido como o Homem da Mala, porque ele tinha sido flagrado recebendo a mala da JBS recheada com R$500 mil, perde o foro privilegiado. Como que fica a situação do Temer agora com essa possível prisão e, por que não, delação do Loures? O Temer está elogiando muito o Loures, né? Tá dizendo que é um homem decente, íntegro, né? Deve estar morrendo de medo. Agora, essa mudança... Então, assim, é impossível dizer que o Rocha Loures vai fazer. Me parece um sujeito que faria uma delação correndo, né? Para não ser preso, ou para ficar pouco tempo preso, enfim, para conseguir um bom negócio lá. Então pode haver consequências graves nisso, né? Tudo que eu falei antes do governo, só que é condicionado às coisas continuarem como estão, que não tem sido o normal também, né? O normal é cada semana, cada mês tem uma coisa grande nova, e aí vamos ver como acontece, né? Agora, o Torquato Jardim no Ministério da Justiça é uma mudança interessante para o Temer, porque é um aliado muito próximo, é um amigo do Temer, e alguém que ao contrário do Serralho, é assertivo, né? Quer dizer, fala duro, né? Ele tem uma coisa também no Ministério da Transparência, que ele se cercava de gente, de servidores que tinham formação no Exército, também por algum motivo, sei lá, né? Enfim, um cara que passa essa imagem assim de sou durão, ninguém vai mexer comigo, vou interferir na Polícia Federal, depois tem que desmentir, né? Então é um nome
e não está envolvida na Lava Jato, né? O que para esse governo já dá um certificado de competência e honestidade gritante, né? Mas os delegados da Polícia Federal soltaram uma nota essa semana dizendo que ficaram preocupados com essa mudança. E realmente, quando se mexe no Ministério da Justiça, ainda mais em tempos de Lava Jato, a primeira pergunta que fica é se pode realmente haver aí alguma mudança importante ou alguma tentativa de paralisação da operação. Você enxerga aí algum perigo? Nulo. Praticamente nulo. Por quê? Porque quanto mais falam do perigo de tirar o chefe da Polícia Federal, mais ele fica no cargo. Uhum. Né? Qualquer mudança agora seria visto como estão acabando com a Lava Jato, não sei o quê. E segundo, a Polícia Federal é menos importante agora do que o Ministério Público. E nesse momento da Lava Jato, né? Continua sendo importante, é claro, está fazendo muita coisa, de jeito nenhum estou desmerecendo, Uhum. né? Mas eu digo, já tem muito... O Ministério Público Federal já fez muita coisa e vai fazer mais, e muita coisa já está no Supremo também. Né? Então, é mais para o Supremo que a gente tem que olhar, na verdade, do que nos outros lugares agora. Tirar o Leandro Daiello da chefia da Polícia Federal teria um impacto imediato no Lava Jato? Não teria. Né? O que tem um impacto maior, e aí eu preciso ver os números, né? Eu não chequei isso ainda, é se o orçamento da Polícia Federal está ficando menor, Uhum. se transferem pessoas contra o pedido delas. E aí tem umas notícias, uma ou outra, assim, que saem, mas nada conclusivo. Né? Então, eu, se fosse ministro da Justiça e quisesse sabotar a Lava Jato, faria mais nesse sentido, né? Vai cortando orçamento. Agora, é impossível ser discreto fazendo isso agora, com todo mundo olhando. É verdade. Né? E é claro, os delegados têm que soltar nota mesmo, dizendo que estão preocupados, mas quanto mais se discute, ainda mais em áudio, né? Vamos tirar esse cara daí, não sei o quê. Nossa, não tem nada que fortalece mais o chefe da Polícia Federal do que isso, né? Estão querendo me tirar para obstruir, não sei o quê. E outra coisa, rapidinho, que é importante falar, é que acho que as pessoas têm uma ideia equivocada de que o chefe da Polícia Federal determina tudo, manda em tudo, é o ditador ali da Polícia Federal. Não é isso. Está longe de ser o caso. Os delegados têm certa autonomia também, as regionais têm certa autonomia. Então não é essa coisa de, nossa, se tirar o chefe, aí muda absolutamente tudo. Puxa, tem mais de 10 mil funcionários na Polícia Federal, né? Um dos maiores órgãos do governo, da administração direta. Então é uma coisa... É um lugar em que a burocracia, os servidores, têm muita força. E é muito difícil mexer nessa agência. Né? Uma última informação. Todos os cargos de confiança da Polícia Federal são ocupados por servidores de carreira, servidores concursados. Não é o normal no serviço público isso. Né? Quer dizer, eles estão mais autônomos do que praticamente qualquer outro lugar. Né? E a desistência do Osmar Serralho no Ministério da Transparência é uma resposta a isso também, né? Porque os servidores do Ministério da Transparência protestaram fortemente contra ele, fizeram manifestações, soltaram notas, soltaram coisas no Facebook, tudo, que é realmente um escândalo. Um cara que chama um bandido lá de grande chefe ser ministro da Transparência, pelo amor de Deus, né? Não dá. Você faz referência à Operação Carne Fraca. Não dá, né? E conseguiram deixar no cargo o antigo secretário executivo, que é também um servidor de carreira, um cara que tem mestrado sobre corrupção, né? Quer dizer, é um cara sério, né? E da área, né? Então, é interessante como o Ministério da Transparência está fazendo um movimento parecido com o da Polícia Federal. Né? Ainda não chegou lá, ainda não tem toda essa autonomia quanto a Polícia Federal tem, nem mesmo, infelizmente, né, um trabalho menos valorizado pela sociedade também. Né? Não tem o japa da transparência, né? Tem o japa da federal. Né? Podia até sugerir para eles arranjarem um mascote aí, sei lá. Né?
Mas é um trabalho de bastidor mesmo, né? De auditoria, é um trabalho chato de ver, né? Que a gente não vê a gente vê o resultado quando tem investigação, o Ministério Público. E é claro, o Ministério Público quer tomar todo o crédito, né? E estão no lugar deles também, né? Então isso eu fiquei muito, muito feliz que o Ministério da Transparência conseguiu bloquear isso. Eu achava que tinham chances de bloquear, mas não estava tão confiante assim não que ia acontecer. E deu certo. E deu certo, e o Baleia Rossi, que é o líder do PMDB na Câmara, já disse também no momento seguinte, assim, muito rapidamente, que o PMDB não indicaria nenhum nome, que seria técnico mesmo, tipo, nossa, não vou mexer nisso porque a chance de alguém se desgastar e ser derrubado é imensa, né? Provavelmente o cargo foi oferecido para algum deputado e o sujeito falou, não vou, nem quero entrar nessa, para quê? Para me queimar? Para ter manifestação contra a minha nomeação, né? Então achei isso uma das coisas mais importantes e interessantes dos últimos dias. Bacana. Sérgio, muito obrigada pela sua participação, pelas suas análises e obrigada a você pela sua companhia. O Estúdio Veja fica por aqui. A gente tentou fazer um resumão para você terminar a sua sexta-feira muito bem informado. Boa noite, bom final de semana e até semana que vem.